Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje então nós estamos vivenciando a instituição da Santa Ceia, um momento grandioso para a igreja. Nesse período de Páscoa, são os momentos mais fortes para a nossa fé, a fé católica. Este momento então é o momento em que a gente começa a viver o ápice da paixão do Senhor, da sua entrega, do seu infinito amor por nós, ao mesmo tempo que vem a ressurreição e junto dela vem a promessa de Jesus da Eucaristia. É o que nós estamos fazendo hoje. A promessa de Cristo que disse: eu estarei convosco todos os dias. E como Jesus faria isso? Claro que sendo Deus ele pode fazer isso de várias maneiras, mas Jesus ele queria fazer isso de uma forma concreta, algo que nós pudéssemos lembrar dele sempre. Para a gente entender um pouquinho a Páscoa, né, Padre? Porque o Antigo Testamento fala da passagem, e por que Jesus fala da Páscoa? Como que é? Para vocês entenderem, a Páscoa era uma festa que os descendentes de Abel faziam, quando então chegava um determinado momento onde todo o rebanho ia ser passado de um campo, que era um campo de inverno que eles chamavam, ia passar para um campo de verão. Então essa passagem eles faziam uma festa e sacrificavam alguns dos animais do rebanho, né, os primogênitos, para poder, em sacrifício dos pecados, em louvor a Deus. Ao mesmo tempo que os descendentes de Caim faziam isso com as plantações. Então num determinado momento eles faziam essa festa, e com a junção dessa festa, mais o relato da primeira leitura que nós ouvimos do Êxodo, então a gente chega e pensa um pouquinho, vamos lá. No relato do Êxodo está falando do quê? O povo de Israel estava escravizado, eles estavam escravizados e estavam lá vivendo no Egito. Então Moisés estava no Egito com eles e tudo mais. Aí então Deus vai falar: olha, essa noite vai acontecer algo. Então marque, vocês vão se unir, vão, né, imolar um cordeiro, vão comer, não vão deixar nenhuma sobra. Com o sangue vocês vão marcar os batentes das portas, né? Eu vou passar a noite e vai acontecer algo diferente. O que aconteceu? Naquele tempo aconteceu a primeira praga, que diante da Bíblia, que relata a Bíblia. Essa praga matou todos os primogênitos, entre os bebês, entre os animais, todos, exceto os primogênitos que nasceram nas casas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro. Então isso foi uma praga. A partir disso o imperador do Egito começou a ver aquilo como assim? Só vocês, os filhos de Hebreu, a casa de Israel não foi atingida? E foi aonde que começou um grande respeito para o povo de Israel. Aí com essa passagem, né, da festa que nós falamos, dos descendentes de Abel, dos descendentes de Caim, unidos com essa passagem, todos os judeus comemoravam uma vez por ano a Páscoa. A Páscoa então era esse período de passagem, ou dos descendentes de Abel juntando com a festa também dos descendentes de Caim, mas principalmente para lembrar que Deus estava ajudando o seu povo quando eles estavam no Egito. O que Jesus transformou justamente foi isso, gente. Agora a gente não precisa mais colocar sangue de um animal na porta de casa. Ele é o cordeiro. Ele é o sangue que vem para nos alimentar e nos livrar de todo mal. É Ele. Então Jesus agora é a nova Páscoa. Para os cristãos católicos, a ressurreição é a Páscoa do Senhor. Então a Páscoa que os judeus viviam, agora para nós é a grande e verdadeira Páscoa, porque Deus se imolou por nós. Ele deu o seu sangue por nós. Então o sangue que protegia aquela casa para a praga não pegar eles, agora é o sangue que nos protege. Jesus deu o seu corpo e sangue para nos proteger. Então comungar o corpo e sangue de Jesus é viver sobre essa força de Deus em nós, a fim de a gente superar os problemas da vida, da gente ter saúde, da gente buscar. Por isso que é muito, muito sério a comunhão. Porque quando nós não comungamos em estado de graça, nós podemos estar afligindo o coração de Deus. Olha a gravidade, gente. Porque se Jesus fez esse processo para nos salvar, se Ele é o cordeiro, que agora não precisa mais se matar animais para ninguém poder, né, ter salvo. Ele agora é o cordeiro que salva. Jesus então deixa seu corpo e sangue para nos alimentar e nos dá vida.
A palavra de Deus vai dizer que quem toma o corpo e sangue de Cristo recebe a vida de Deus nele. Só que a vida de Deus numa pessoa que não está em estado de graça é grave. E é por isso que São Paulo vai dizer, no relato da segunda leitura que nós ouvimos, São Paulo vai falar da instituição da Eucaristia, mas ele não vai abordar todas as coisas. Se você seguir a leitura, você vai dizer, ou antes ou depois, para não estar lembrando agora, mas São Paulo vai dizer, quem toma o corpo e sangue de Cristo sem ter distinção disso, é então porque que muitas pessoas estão doentes por aí. São Paulo vai dizer isso. Sabe por que muita gente está doente? Porque não sabe o que estão fazendo com a Eucaristia. Olha, gente, aonde a gente vai? E talvez a gente não tinha noção disso. A palavra de Deus está falando isso para nós. Então, por isso, tomar o corpo e sangue de Jesus, pedindo perdão dos pecados antes, é muito importante. Porque quando a gente toma o corpo e sangue dele em um estado de graça, a gente une a presença de Deus em nós. E a presença de Deus em nós é força para a vida, é força de vida, é força para tudo. Então, temos que ter um pouco mais de respeito com a Eucaristia. O padre fez um relato agora, para vocês entenderem. Se de um lado, então, temos a instituição da Eucaristia, e uma coisa muito importante, na palavra de Deus, quando se usa a palavra memória, não está dizendo que é para você lembrar, não é isso. Em todos os momentos que você vê a palavra memória, faça isso em minha memória, significa atualize isso que eu estou te pedindo. Atualize, faça isso acontecer de novo, não como memória, não como lembrança, mas como uma atualização, viver de novo. É isso que acontece em cada Eucaristia. Nós estamos vivendo de novo aquilo que Jesus instituiu um dia. Jesus estava num grupo de 12, gente. Quando ele estava vivendo a Santa Ceia, era o momento final da vida dele. Ele sabia que a partir de amanhã, que naquela Santa Ceia, Judas já saía para entregar ele. E depois começaria todo o martírio, e depois é a morte, é a cruz. O que Jesus quis fazer? Ele se reuniu com 12, os 12 que ele escolheu, para ensinar a coisa mais importante que eles viveriam. Esses 12 viveriam nas suas vidas e passariam isso para as pessoas, dizendo que o corpo de Cristo, o pão e o vinho que vão tomar, e que depois será consagrado, é a força que eles dariam para o povo continuar com Deus. Então a coisa mais importante de todos os ensinamentos de Jesus, Jesus fez às vésperas de sua morte. Só por uma reflexão mais profunda, se você soubesse que você morreria amanhã, o que você faria hoje? Talvez você estaria com as pessoas que você mais ama, talvez você diria coisas que você nunca disse antes, que você gostaria de salientar, deixar claro. E é isso que Jesus fez. Sabendo que ele morreria amanhã, ele deixou a coisa mais importante hoje para os discípulos. Então, viver a Eucaristia é toda essa importância do ensinamento de Jesus, porque ele ofereceu isso ao ministério sacerdotal. Quando ele institui a Eucaristia, ele institui também o ministério sacerdotal, ele institui os padres daquele tempo. E São Paulo mais tarde vai ser ordenado padre, numa linguagem mais elaborada, ordenado, que naquele tempo não usava essa palavra. Mas Paulo vai ser sagrado, um dos apóstolos. E Paulo, na segunda leitura, vai receber isso dos apóstolos. O que eu recebi dos apóstolos foi que Jesus, quando tal, ensinou que isso. Então, todos os apóstolos realizavam a Santa Missa já lá no primórdio. Não tinha o ato penitencial no início, era no início de uma Santa Missa, eles tinham o ofertório, tinham depois do ofertório a ceia, eles começavam cantando salmos e glorificando a Deus. Não tinham ato penitencial. E logo em seguida ouviam a palavra de Deus, depois disso faziam o ofertório e a Santa Ceia. Olha que lindo. Então quer dizer que nós, para 2000 anos atrás, nós estávamos vivendo a Santa Missa, o nosso grupo lá, aquele pessoal de cristãos, que hoje nós somos cristãos, estavam vivendo a Santa Missa. Então a Santa Missa é o tudo da igreja, porque nela está a Eucaristia, e a Eucaristia é tudo da igreja. Se tirar a Eucaristia do cristão católico, não resta mais nada. Nós deixaremos de ser cristãos católicos quando tirarem a Eucaristia de nós. A Eucaristia é o poder de Deus em nós. A Eucaristia é a presença de Deus em nós.
tirou a Eucaristia, não tem mais nada. Não existe mais igreja católica. Então, às vezes, as pessoas não entendem isso e ficam falando barbáries por aí. Estamos vivendo esse tempo de pandemia onde você, muitas vezes, é isolado de não tomar a Eucaristia. E as pessoas falam essas coisas aí em redes sociais, às vezes, e é muito desagradável ver isso, porque é um cristão católico que não entende o que é a Eucaristia. A Eucaristia é a força de Deus em nós. E Jesus pediu para atualizar isso sempre. Então, deixar de vir à missa é deixar de receber a força de Deus em nós. Por que tem tanta gente fraca por aí? Por que tem tanta gente que está fazendo tanta coisa ruim? Falta de Deus, falta da Eucaristia. E falar isso. Então lembre-se, se você é cristão católico, pensa nisso. Com o ministério sacerdotal, vamos dar um passo mais. Jesus vai ensinar outra coisa. Era para depois daqui da homilia do padre, a gente fazer o lava-pés. Não vai ter o lava-pés hoje por causa da pandemia. Mas Jesus, lavando os pés dos discípulos, ele deixa um ensinamento. De um lado, a Eucaristia. Opa, vamos lá, pensar. Olha a humildade de Deus. Deus se encontra num pedacinho de pão branco, um pouquinho de vinho, sangue. Deus se torna, vê a humildade de Deus. Essa humildade de Deus representada na Eucaristia. Agora Deus vai ensinar os seus discípulos que essa humildade tem que ser representada também neles. Pedro já sabia que ele ia ser o sucessor de Cristo. Pedro já sabia que ele seria o primeiro Papa da igreja. E o que o Pedro faz? Eu vou lavar os seus pés, Senhor? Jamais, não lavo os teus pés. Por que Pedro não queria fazer isso? Ué, porque depois eu vou ser o líder, eu que vou ter que ficar lavando o pé dos outros? E Jesus vai falar, você não tem parte comigo se você não fizer isso. Você não tem parte comigo se você não for humilde. Você não tem parte comigo se você não for serviçal. Se você não ajudar o teu irmão, se você não seguir em frente, querendo nunca aparecer. Todo mundo que quer aparecer, e hoje a gente vê um punhado de coisas assim. Pessoas fazem bondade, né? Tira foto, posta na internet. Peguei uma cesta básica, doei para a pessoa e tirei foto. Era para alimentar a pessoa ou era para alimentar o ego da pessoa que estava dando? Gente, humildade é quando você faz tudo por outro. E aí Jesus vai renovar, vai atualizar ainda o mandamento do amor. Amai o teu irmão como eu vos amei, dando a vida por eles. Então quando você pensa de dar a vida, você pensa em ajudar, você pensa em ser o último sempre. Por isso o padre sempre está falando para vocês que nós temos que ser escada para o outro subir. Nós temos que ser força de apoio para o outro crescer. E o que muitas vezes não acontece na igreja é justamente isso. As pessoas não querem ajudar as outras. As pessoas não querem ver o outro crescer. As pessoas não gostam de ver o outro feliz. É como se existisse uma inveja dentro delas. Isso é falta de amor, gente. Isso é gravíssimo. Você não está tendo parte com o Senhor. É isso que Jesus estava ensinando. Se você não deixar eu lavar os teus pés, se você não for humilde, você não tem parte com Deus. Então ajudar as pessoas sem querer nada em troca, sem querer aparecer, sempre sendo o último, colocando-se a serviço, colocando a serviço, gente. É isso que nós vamos aprender hoje, principalmente no ministério sacerdotal. O padre serve o povo, o padre tem que pensar nisso o tempo todo. A nossa orientação é o serviço. Temos que servir a Deus da pessoa do próximo. Temos que ajudar a levar a palavra de Deus, a instituir essa humildade, a levar a Eucaristia. Se o padre se esquecer de ser humilde, se o padre querer se parecer com Deus, mas no sentido de Deus onipotente e não de Deus humilde, ele está totalmente equivocado no seu ministério. Nós temos que parecer com Deus em tudo que Deus nos ensinou. Ser pequeno, ser humilde. Quando derem, lembra que Jesus ensinou? Quando bater no lado da sua face, dá a outra. Jesus ensinou isso. E quantas vezes pessoas que querem aparecer, que querem ser Deus na vida dos outros, mas Deus de poder. Ele quer Deus de que os outros venham servir Ele. É bom ganhar presente? É bom, mas é bom dar presente também. É bom, e quando eu falo de presente, não é só o presente em si, mas de oferecer ajuda. Ajudar os outros sempre é um presente.
É sempre um presente. Então vamos hoje colocar isso em andamento na nossa vida. Jesus me ensinou que a Eucaristia é o tudo da minha vida. E eu preciso ter forças, eu preciso comungar em estado de graça. Eu preciso buscá-lo na Eucaristia. E preciso também ser humilde. Eu tenho que me lembrar sempre disso. Que dentro dos holofotes das redes sociais, que dentro dos holofotes de tudo aquilo que a gente vive dessa sociedade, nós nunca vamos aparecer e não podemos. Quem tem que aparecer é Deus. É Ele que precisa aparecer. Se você está se evidenciando demais em alguma coisa, recue, porque é Deus que precisa aparecer. Amém?